A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional, Isaías, capítulo 8. A cachorra aqui de casa, né, da casa da minha mãe, ela vai estar um pouquinho uivando, chorando, que o meu irmão acabou de sair, então ela ficou um pouquinho triste. Mas diz assim a palavra do Senhor: e conforme eu for lendo e o Espírito Santo de Deus me direcionar, eu vou trazendo apontamentos e aquilo que o Espírito Santo de Deus for tocando no meu coração para ser dito. E diz assim, capítulo 8, verso 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Esse é o texto que Isaías tinha que escrever. Então tomei comigo fiéis testemunhas, e a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Ele tomou essas duas testemunhas quando escreveu. Verso 3. E fui ter com a profetisa, que era a mulher dele. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer-Salal-Hasbaz, que significa furto rápido, roubo veloz. Qual era a frase que tinha que ser escrita? Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. E o nome do filho, que ele falou, toma tua mulher, profetiza, né? Toma ter relação com a mulher. E o Senhor o daria um filho. E esse filho teria que ter esse nome, Maer Salal Hasbaz. E significa esse nome, furto rápido, roubo veloz. Por que que o Senhor pediu ao profeta Isaías para colocar o nome do filho dessa forma? No verso 4 nos diz que é o seguinte: porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. O Senhor manda Isaías botar o nome do filho, que significava furto rápido, por causa que antes que ele falasse minha mãe e meu pai, se levariam as riquezas de Damasco. Era um sinal do Senhor, do que aconteceria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim, e com o filho de Remalias, se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, o Emanuel. Nesse pedaço do versículo 6 ao 8, foi dito muita coisa. Aqui o Senhor está dizendo, porque você desprezou as águas de Siloé. As águas de Siloé eram um riacho, né? Que tinha nascente no leste de Jerusalém. E aqui esse riacho, ele representa a ajuda de Deus, o sustento que era trazido por Deus para o povo. Então o Senhor está falando, porque vocês rejeitaram a minha ajuda, rejeitaram o sustento que vinha de mim. Virá sobre vocês águas do rio Eufrates, do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. E ele virá de uma forma tão rápida, súbita, e subirá sobre todos os leitos, como um rio transborda. Quando o rio ele transborda e sobe as margens e vem tomando tudo, inundando tudo que tem na extensão, e ele encherá até a largura da tua terra, que está dizendo, ó, inundando, e irá passando por ele e chegará até o pescoço. Então, haverá essa invasão súbita e de forma muito brusca, né? Como um rio que transborda, porque o povo desprezou a ajuda, o sustento do Senhor.
Só que nesse versículo 8, quando ele termina dizendo assim: a extensão das suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. O Senhor está dizendo, porque vocês desprezaram minha ajuda, virá o rei da Síria como uma enchente de um rio que está transbordando. Só que a extensão das asas do Senhor encherá a largura de toda a terra. O Senhor, a extensão das asas dele, como que protegendo, cobrirá, né? Protegerá a extensão da terra, de toda a terra. E diz, ó Emanuel, aqui as asas do Senhor estarão trazendo proteção. Mesmo havendo rejeição por parte do povo do sustento, da ajuda do Senhor, e mesmo o povo vindo contra, dizendo, olha, o povo vai vir contra vocês porque vocês rejeitaram a minha ajuda, mas eu com as minhas asas os protegerei. No verso 9 continua dizendo, alvoroçai-vos, ó povos, sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras, que vocês são de longe, de terras longes, cingi-vos e serão feitos em pedaços. Cingi-vos e serão feitos em pedaços. O que o Senhor está dizendo? Vocês, ó povos, vocês serão quebrantados. Vocês podem vir de longes, né, de terras longínquas, de terras muito longes, cingir o lombo de vocês, está preparado para guerrear, mas vocês serão feitos em pedaços, não vão prevalecer, porque eu estou protegendo essa terra. No verso 10 diz assim, tomai juntamente conselho e ele será dissipado. Vocês podem tomar conselho, mas o conselho será dissipado. Dizei a palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque Deus era com o povo, não subsistiria nenhuma palavra. Não adiantaria tomar conselho, porque o conselho seria dissipado. Não adiantaria cingir os lombos, porque eles seriam quebrantados, seriam feitos em pedaços. Verso 11, porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não chameis conjuração tudo quanto este povo chama conjuração. Não chame de revolução tudo que o povo chama de revolução. Não temais o seu temor, não tenha medo do que esse povo tem medo. Vocês não precisam ter medo do que esse povo tem medo, porque Deus estava com eles. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor. E o Senhor disse e ensinou para que andasse nos caminhos do Senhor, não nos caminhos daqueles povos. No verso 13 diz assim, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ao Senhor santifica. Uma coisa que o Senhor nos pede é para que nos santifiquemos diante da presença dEle. Precisamos andar segundo as leis do Senhor, a vontade de Deus. O que acontece? Nesse mundo, muitos dizem, o Senhor te aceita como você é. O Senhor te aceita, Ele te recebe como você é. Ele te lava, Ele te purifica. Mas depois que você é lavado e purificado, você tem que ser transformado. Você precisa aprender de Deus e ser transformado pelo amor e pela justiça, pelo que é reto, pelo que o Senhor nos ensina que é bom. Precisamos meditar na palavra do Senhor, nas leis, nos estatutos que Ele nos deixou e segui-los. Precisamos ser santos como o Senhor é santo. O Senhor nos recebe de braços abertos como somos, mas Ele nos chama para uma transformação, para estarmos cada vez mais próximo da aparência dEle, para sermos cada vez mais parecidos
com Cristo Jesus. E para sermos parecidos com Cristo Jesus, precisamos conhecer a Ele. Precisamos conhecer as leis de Deus. Precisamos buscar obedecer essas leis. Nesse verso 13 ainda disse, olha, que o vosso, não tema o que esses povos temem, mas que o vosso temor seja, que o vosso temor seja o Senhor, e que o vosso assombro também seja o Senhor. Temos que ter temor, porque Deus, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele demonstra o grande amor dEle, mas Ele também é justiça. Ele derrama sobre o povo a justiça. Aqui eles estão falando, porque vocês negaram, rejeitaram a minha ajuda, o meu sustento, vai vir um povo contra vocês. E esse povo veio contra eles, e a gente vai ver nos versículos seguintes, e teve sim uma grande destruição, mas o Senhor estava protegendo aqueles que estavam diante do conselho do Senhor, aqueles que andavam e buscavam a santidade. E o Senhor fala, santificai, andai segundo as minhas leis, os meus juízos, o meu povo eu pouparei, o meu povo será guardado. Mas a terra de Israel e de Judá, isso tem que ser separado. A terra de Israel e de Judá não foi poupada, houve destruição. Mas o povo do Senhor que estava nessa terra, ali dentro, nem todo mundo que está num povo, e eu vou tentar explicar isso, mas nem todo mundo que está no mesmo conglomerado de gente é povo de Deus. Por exemplo, se fosse todos povos, porque o Senhor falaria que existem lobos no meio, né, das ovelhas, que tem aquelas ovelhas que não fazem parte do rebanho? Por que o Senhor fala que existe o joio e o trigo, e o joio não pode ser arrancado antes do tempo para que não seja arrancado também o trigo? Porque de dentro de um local, de dentro de uma cidade, de dentro de uma nação, de um povo, de dentro de uma igreja, existem aqueles que são obedientes, aqueles que buscam andar segundo o conselho do Senhor, aqueles que buscam obedecer a Deus, que verdadeiramente são o povo de Deus. E tem aqueles que estão ali perdidos, que não fazem parte do povo, que às vezes trazem até aquilo que é impuro para dentro do povo. Então aqui é esse caso. Aqui o Senhor está falando, santificai, né? Buscai o meu conselho, segui a minha lei, eu os protegerei. Mas a gente vai ver que o juízo veio sobre a terra de Israel e de Judá. Então ele diz, e seja ele o Senhor dos exércitos, o vosso temor e o vosso assombro. Não tema ao homem, tema a Deus. O nosso temor, o nosso assombro tem que ser o Senhor. Nós temos que ter reverência diante dele. Ele é santo, ele é rei, ele é Senhor. No verso 14 diz assim, então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Vê? O Senhor está falando aqui do povo que segue a lei, que teme ao Senhor. Ele está dizendo, o Senhor vos será por santuário, o Senhor vos servirá como abrigo, mas será como pedra de tropeço as duas casas de Israel, de laço de rede aos moradores de Jerusalém, e muitos dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados e enlaçados e presos. Ele ao mesmo tempo que é abrigo, e será o abrigo para aqueles no meio do povo que estavam temendo a ele, guardando a lei dele, buscando andar em santidade. Mas ele também será pedra de tropeço para aqueles que não têm o temor. Verso 16. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Aqui o Senhor está dizendo, olha, guarda essa palavra. Sela a lei, que vocês guardem a lei do Senhor.
Verso 17. Esperei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Aqui Isaías sabia que o Senhor estava escondendo a face dele diante da casa de Jacó, porque o Senhor não estava satisfeito com as obras do povo, da maldade, e porque o povo havia rejeitado o conselho e a ajuda do Senhor. Então Isaías sabia que o Senhor estava escondendo a face dele, o rosto dele da casa de Jacó. Mas Isaías também conhecia o Deus que ele servia e sabia o quanto ele amava. Ele é o próprio amor e sabia que ele tem misericórdia. E sabia que a misericórdia do Senhor se voltaria para o povo. Então ele diz: eu sei que a face do Senhor está escondida do povo de Jacó, da casa de Jacó, mas a ele aguardarei. Eu aguardarei o tempo do Senhor, porque eu confio no meu Deus. Precisamos aguardar o nosso Senhor e ter confiança nele e buscar nos santificar. Essa é a palavra santidade. O povo do Senhor precisa buscar se santificar, não se contaminar com esse mundo, porque o Senhor será abrigo para aqueles que buscam santidade, que buscam andar no conselho do Senhor. Verso 18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Isaías está falando, olha, eu estou com os meus filhos, que foram dados por Deus como sinais. O Senhor dá aos filhos de Isaías como sinais. Ele dá ao filho, que se chama Maer Salal Hasbaz, e ele dá os filhos como sinais. O Senhor, ele trabalha com sinais. Quando ele fala com o povo, ele sempre manda um sinal para dizer que a palavra dele se cumprirá. Precisamos estar atentos à voz do Senhor e atentos aos sinais que Deus dá. E ele diz na palavra dele que ele vai voltar para buscar o povo dele. E esse povo vai ser tirado de muitos povos. O povo que buscou andar em santidade com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz os sinais da volta do Senhor. Precisamos estar atentos aos sinais, conhecer os sinais, estar atentos aos sinais, porque ele virá com juízo sobre toda a terra. Mas aqueles que buscaram se santificar, andar com ele, que buscaram conhecer mais de Cristo e tê-lo como Senhor da sua vida, esses o Senhor será abrigo. Não serão consumidos com o juízo que virá de Deus sobre toda a terra. Para esses terá salvação, terá proteção. O próprio Deus será o nosso abrigo. No verso 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Aqui o Senhor está falando de adivinhos, de médiuns. O Senhor está usando Isaías para dizer, não busque conselho em adivinhos e médiuns, naqueles que consultam a espíritos familiares. Não busque conselhos nele, não recorrerá o povo ao Senhor, o Deus. Eles vão recorrer mesmo? Por que os vivos vão recorrer aos mortos? Aí ele diz assim, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías está repreendendo aqueles que consultam espíritos familiares, adivinhos, médiuns, e está falando, vocês precisam recorrer à lei do Senhor, ao testemunho, à palavra de Deus. Se eles não falarem segundo esta palavra, se alguém vier falar com você, se não for segundo a palavra de Deus, não verão a alva.
Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome e enfurecendo-se então, amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Não se deve buscar o conselho naqueles que não podem dar o conselho. São enganos, doutrinas de demônios. E isso, né, além de entristecer ao Senhor, você vê que a consequência disso é destruição, é angústia, vai vir a fome, porque o povo consultou aos mortos, aos médios, espíritos familiares, aquilo que não vinha de Deus, a demônios. Aonde estamos buscando o nosso conselho? Devemos buscar o conselho, como Isaías fala, as leis e aos testemunhos. Buscar o conselho nas leis de Deus, na palavra do Senhor. Na Bíblia tem a palavra do Senhor, as leis dele, os ensinamentos, e nós aprendemos com ela. Precisamos meditar. Os tempos são difíceis e cada vez vai estar pior se não conhecermos a lei do Senhor e não guardarmos no nosso coração. Seremos enganados e o povo perecerá por falta de entendimento. Não tenha falta de entendimento. O Senhor está alertando: conheça a minha palavra. Venha conhecer de mim, que sou manso e humilde e puro de coração. Essa é a palavra do Senhor. Busque na fonte, na única fonte de vida, que é o nosso Senhor e a palavra dele. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, com o estudo de Isaías, capítulo 9. Tchau!